Oi, gente, tá começando mais um Cine Comenta. E hoje eu vou falar sobre o filme Maldição, ou An American Hunting, que tá disponível na Netflix. Esse filme me chamou a atenção pela sinopse divulgada pela Netflix, que diz basicamente que o filme é um drama de época sobrenatural e que esse foi o único caso da história americana em que um espírito foi condenado pela morte de um homem. Então, quando eu vi essa sinopse, eu fiquei mega intrigada com o filme. Eu precisava saber mais dessa história. E aí, eu comecei a assistir. Ele tem 1h40 de duração, então não é aquele filme gigantesco. Então, você não fica exausta de assistir. Porém, eu acho que ele dá muita volta no mesmo lugar sobre essa história desse tal espírito. Sempre temos a menina lá assustada, gritando, acordando que nem uma maluca. O pai tentando lutar com esse espírito sobrenatural e colocando toda a culpa dos problemas dele em cima da tal bruxa. E o professor que nitidamente gosta da Betsy e fica ali tentando ajudar. Enfim, só que quando a gente está indo pro final do filme, temos uma surpresa muito agradável e surpreendente. Realmente não passou pela minha cabeça de forma alguma que esse seria o desfecho do filme. Então, logo depois do filme, eu quis saber mais sobre essa história que diz ser baseada em fatos reais. E cá estou eu. Então, o filme começa nos dias atuais com aquela perseguição no meio da floresta e nós vemos que aquilo ali não se passou de um pesadelo. A mãe vai lá, acorda a menina e vê que tem alguns pertences no quarto da filha que não pertencem à menina. Ela descobre que ela pegou esses objetos no porão e aí, de fato, começa o filme. Entre esses objetos, a gente tem uma carta datada de 1848, que é o ano em que se passa o filme. E aí nós vamos diretamente para 1848. A história contada é sobre a família Bell. Entre eles, nós temos os personagens principais, que é John Bell, a Betsy Bell e a Lucy Bell, respectivamente pai, filha e mãe. Eles são uma família poderosa que vivem numa situação muito boa. Só que um dia o John Bell rouba as terras da Betsy. E essa mulher, essa senhora Betsy, ela é conhecida, enfim, é considerada uma bruxa. Temos o julgamento e a senhora Betsy, ela ganha, mas ela não fica satisfeita, porque ela queria os lucros que o John Bell teve com os cortes da madeira com as árvores que eram da propriedade dela. E com isso, ela roga uma praga, tanto para ele quanto para a filha dele. Então, a partir daí, tudo que a Betsy e o John passam a ter na vida deles é jogado a culpa na senhorita Betsy. E até aí, a gente tem uma história mais do mesmo, sobrenatural, enfim. Só que aí a gente tem uma virada 360, gente. Que a gente descobre, e eu tô falando aqui do filme, e eu já vou explicar por que eu tô falando dessa forma. Enfim, a gente descobre que o que acontecia com a Betsy, aquele espírito que a Lucy vê no quarto da própria filha, é ela basicamente tapando o sol com a peneira. Ou seja, fingindo ou não querendo acreditar que era o próprio marido que saía à noite e abusava da própria filha. O espírito, ao meu ver, era meio que uma forma da Betsy, da filha do John Bell, se expressar contra aquilo que acontecia com ela. Era meio que ela tentando se enganar, tentando achar que aquilo ali era um pesadelo, entendeu? Que aquilo não acontecia na realidade dela. Tanto que o espírito daquela garotinha que de vez em quando aparecia para ela era ela mesma. E o tal espírito que envenena o pai é ela. Aí você me pergunta, tá, Luísa, mas e aquela mulher e a filha do começo do filme? O que tem a ver com isso tudo? Então, tudo dá a entender que realmente, vamos dizer assim, existia sim um espírito, mas não da forma como eles estavam tentando colocar.
existia sim um espírito naquela casa que volta para tentar chamar a atenção da mãe atual, tá? E mostrar que aquilo que aconteceu em 1848 também estava acontecendo com a filha dela. Então a história do filme, ao meu ver, é essa. Existia sim um sobrenatural, mas não como as pessoas estavam imaginando. Aí você me diz, tá, caraca, então essa foi a história real, porque o filme é baseado numa história real, né? Então, não é bem assim. Vamos agora ao que se sabe de fato sobre essa história. Essas pessoas, o John Bell, a Lucy Bell, a Betsy Bell, elas realmente existiram. E a história da bruxa de Bell é uma famosa assombração americana. E de acordo com testemunhas, ela é uma assombração cruel e que realmente atormentava a família Bell. E a tal Kate Betts era supostamente essa bruxa. E o professor Richard Powell foi ele que testemunhou, foi ele que escreveu sobre essa história. E de acordo com relatos, enfim, com testemunhas, realmente a Betsy, a filha dos Bell, foi torturada pela bruxa por vários anos. E na história verdadeira, né, que a gente não sabe muito bem, o John Bell foi supostamente a única pessoa em que a morte foi atribuída a um espírito. Em 1817, ele contraiu uma doença misteriosa, piorando nos 3 anos seguintes e o levando à morte. Dizem que a Kate torturou e envenenou ele. Já no filme, a gente tem o espírito da filha sendo atribuído à sua morte. Já em relação ao filme ter sido enfático que o grande vilão da história seria o estupro, né? Não há dados que comprovem que isso realmente aconteceu. Por sinal, existem alguns pesquisadores e alguns entusiastas que não gostam desse filme por conta disso. Enfim, o que eu achei? Eu gostei do filme. Não achei as atuações memoráveis, tá? Mas o final me ganhou, o final me surpreendeu muito. Eu realmente não esperava aquele desfecho. Agora, em relação a ser ou não verdade o que ocorreu, aí já é outra história, né, gente? Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje.